Na noite de 29 de agosto de 1967, um número sem precedentes de 78 milhões de pessoas sentaram-se hipnotizadas diante de suas televisões para assistir o episódio final da popular série O Fugitivo. Durante 4 anos, o protagonista do programa, o médico falsamente acusado Richard Kimball, interpretado por David Jensen, ficou fugindo à procura do intruso de um braço só que tinha assassinado sua esposa, ao mesmo tempo que dava fuga do tenente Philip Gerard, um detetive da Polícia Estadual de Indiana interpretado por Barry Morse, que conseguia fazer o papel de um perseguidor implacável da mesma natureza obcecado do inspetor de Os Miseráveis. Décadas depois, Hollywood viria reciclar algumas séries de 1950 e 60. A Warner Bros. Trouxe uma versão de grande orçamento da série homônima O Fugitivo, sendo esse o meu filme preferido quando criança. Interpretado por Harrison Ford, após encabeçar papéis falastrões como Han Solo e Indiana Jones, deu lugar para um drama de proporções maiores que o da série de televisão. Quando eu cheguei, tinha um homem na minha casa. Eu lutei com esse homem. O homem sem braço? Ele tinha um braço mecânico. Plástico? Achem esse homem! Achem esse homem! Qual a altura? Ele tirou tudo de mim! Dirigido por Andrew Davis, o filme não perde tempo em ir direto ao ponto, definindo a história e motivação do personagem de Ford, que por sua vez faz um cirurgião cardiovascular de fama internacional, diferente da série onde Kimball era um pediatra de cidade pequena. Antes mesmo dos créditos terminarem de ser exibidos, a esposa de Richard, Ellen, interpretada por Cella Ward, que para mim é a eterna Stacy de House, acaba sendo brutalmente morta, e Kimball, que vinha de uma festa beneficente da companhia Devlin McGregor Pharmaceuticals, após seu amigo de confiança utilizar seu carro pessoal. Tome, obrigado pelo carro. As chaves estão lá embaixo. Tem gasolina? Tem. Se vê em uma acalorada luta com o agressor após chegar em casa, onde descobre que o criminoso tinha uma prótese no lugar de seu braço direito, mas infelizmente acaba perdendo e o agressor conseguindo fugir. Richard é preso, pois antes de falecer, Helen realiza uma ligação para emergência e, em seus últimos suspiros, repete o nome de Richard, em um tom que a polícia acredita incriminador o suficiente para prender o cirurgião por homicídio. Richard. Ele está tentando me matar. Sr. Kimball, tendo considerado todos os fatores de agravamento e atenuação deste caso, e achado que o ataque foi brutal e indicativo de crueldade intencional, é o julgamento desse tribunal que o senhor seja mandado para a Penitenciária Estadual de Illinois, em Menard, onde aguardará a execução por injeção letal, em data a ser marcada pelo Procurador-Geral desse estado. E que Deus se apiede de sua alma. Por não conseguir provar sua inocência e sua história de um agressor com um braço falso para ser fiada, é sentenciado e colocado em um ônibus em direção à prisão para aguardar a execução, com 4 presos e 3 policiais, se contarmos o motorista e o próprio Kimball. Não é preciso dizer que tudo dá errado quando uma tentativa de fuga realizada por outros detentos ocasiona um acidente seguido de uma colisão com um trem na linha férrea, que tinha abaixo da estrada. Essa cena ela foi feita de verdade, em uma época que não existia computação gráfica, colocando uma locomotiva de carga alta em velocidade para se chocar com um ônibus de tamanho real. Tal proeza custou nada menos que 1,5 milhão de dólares e valeu cada centavo, com os destroços de filmagem permanecendo nas montanhas de Great Smoke, na Carolina do Norte, sendo uma atração turística recorrente. Durante o acidente, um dos carcereiros deixa o parceiro para trás e Richard se vê na obrigação moral de salvar o policial, uma vez que ele não é um criminoso e estava naquele ônibus de forma injusta. Depois da fuga, somos apresentados a uma das melhores interpretações de Tommy Lee Jones, renomeado como Samuel Gerard, delegado adjunto e investigador-chefe, uma figura policial alfa, tipicamente interpretada por Tommy Lee Jones. Apenas deixarão as pessoas furiosas e eu terei muitas reclamações. Ah, que coisa, xerife. Eu odiaria ver isso acontecer, então eu acho que eu vou assumir a investigação. Você? Com que autoridade? Do governador do estado de Illinois, do gabinete do chefe de polícia, 5º Distrito, Illinois. Que posteriormente o renderia um Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação, que na minha opinião foi muito mais do que merecido. Junto de Gerard, temos sua equipe composta por Cosmo, Newman, Biggs e Paul, concluindo o núcleo de personagens-chave.
Muitos acreditam que o seriado original foi inspirado por um dos casos de homicídio mais chocantes da década de 50, um crime com paralelos inconfundíveis com a premissa central da série de Huggins. O crime em si ocorreu nas primeiras horas da manhã de 4 de julho de 54. Na noite anterior, Sam e Marilyn Shepard, antigos namoradinhos do ensino médio que tinham sido, ao que tudo indica, casados por quase 10 anos, haviam recebido outro casal em sua casa às margens do lago em Bay Village, Ohio, um subúrbio de classe alta em Cleveland. Quando os convidados foram embora, Sam, o estetopata que havia tido um dia exaustivo no hospital particular que administrava com o pai e 2 irmãos, já tinha caído de sono na sala de estar. Marilyn, que tinha 31 anos na época, uma morena extremamente atraente que estava grávida de 4 meses, resolveu deixar o marido na sala e se recolheu ao segundo andar. No quarto ao lado estava o filho de 7 anos do Shepard, Samuel, apelidado de Chip, e na hora estavam em sono profundo. Como hoje fazem quase 71 anos desde a noite do crime, todos os suspeitos do caso faleceram durante os anos, deixando assim uma verdadeira incógnita do que realmente aconteceu naquela noite. Sam viria a contar a mesma história repetidas vezes, sem nunca se desviar dos detalhes principais. Em um momento da noite, ele foi despertado pelos gritos da esposa que estava gemendo chamando seu nome. Sonolento, conseguiu subir a escada e ao entrar no quarto viu uma figura branca em cima do corpo da esposa que estava apenas de pijama. Ele começou então uma luta com a figura, mas então foi fortemente golpeado na cabeça, onde acabou perdendo a consciência. Assim que acordou, estava deitado no chão ao lado da cama da esposa. Marilyn tinha sido espancada com tanta brutalidade que só de olhar ele podia ver que ela tinha partido. Seu rosto tinha sido surrado a ponto de se tornar irreconhecível, tendo seu nariz quebrado e diversos dentes arrancados. Havia sangue por toda parte, tinha ensopado o colchão e respingado em todas as paredes. Mais tarde, a polícia também viria a encontrar um rastro de sangue que levava do quarto até o porão. Sam correu para o quarto do filho, o encontrando ainda em estado de sono profundo. Foi quando ouviu um barulho no andar de baixo. A porta dos fundos estava aberta e, através dela, Sam conseguiu ver uma figura avançando depressa na direção do lago, que ele descreveu como um homem de meia idade de aproximadamente 1,90 m de altura, com cabelos armados pretos e uma camisa branca. Depois de perseguir a figura pelo gramado e para além dos degraus de madeira que davam na praia de 15 metros abaixo, Sam se jogou em cima do homem e o agarrou por trás. Depois de uma briga violenta, Sam, que tinha 1,83 m de altura e 77 kg, que havia sido capitão do time de futebol americano no ensino médio, tais informações que voltariam contra Sam, foi sufocado até perder a consciência. Após acordar de um outro nocaute, Sam voltou desnorteado para casa e se dirigiu a verificar o pulso de Marilyn, onde concluiu que ela estava realmente morta. Por volta das 6 da manhã, depois de perambular atordoado pela casa por algum tempo, telefonou para o vizinho, o prefeito Spencer Hook. A gravação da chamada dizia: "Meu Deus, Spen, venha pra cá. Acho que mataram a Marilyn." As primeiras reportagens dos jornais especularam que Marilyn tinha sido morta ou por um ladrão de joias ou por um viciado procurando narcóticos. De acordo com esses relatos, Shepard tinha sido gravemente ferido pelo invasor enquanto corria ao socorro da esposa. Em pouco tempo, contudo, o próprio Shepard passou a ser considerado como o principal suspeito do homicídio. O que eu quero de cada um de vocês é uma busca minuciosa em cada posto de gasolina, residência, armazém, fazenda, galinheiro, banheiro e casa de cachorro da área. Posto de checagem a cada 24 quilômetros. O nome do fugitivo é Dr. Richard Kimball. Vão pegá-lo. Gerard descobre que ainda existe um fugitivo entre os mortos e assume a investigação à força, estipulando como, quando, em que velocidade e o raio de onde o Dr. Kimball estaria após o acidente. Volta à terra firme após fugir pelo rio ao lado de uma linha férrea, Kimball faz a barba e se disfarça de médico ao se esconder no hospital regional. Nessa hora, entramos em um dos primeiros momentos em que o doutor fica a um tiro de ser pego, pois um policial que estava checando a área passa por ele com uma descrição que estava desatualizada por conter a barba nas fotos. Cabelos e olhos castanhos. Viu alguém assim por aí? Sempre que me olho no espelho, amigo. Exceto pela barba, é claro. Mais uma vez, provando não ser um cara ruim, Kimball ajuda o policial ferido do acidente que chega ao hospital, mas logo em seguida rouba a ambulância e foge, o que faz Gerard e seu time reatar a busca e conseguir iniciar uma perseguição. Uma ambulância foi vista a 3 km a oeste de Doverville, indo para o norte, rodovia estadual 53. Está fora da área limitada. Gerard e a polícia conseguem interceptar a ambulância dentro de um túnel, fazendo com que o doutor abandonasse a ambulância e corresse para o sistema de esgoto do túnel. O que está acontecendo aqui? Volte pro carro. Mas como um ótimo detetive, Gerard logo o descobre e reata a busca novamente dentro do esgoto. Droga. Meus sapatos são novos.
Cala a boca, Cosmo. Um dos momentos chaves do filme, Dr. Kimball e Sam se encontram pela primeira vez dentro do esgoto, onde uma das cenas importantes acontece, pois Kimball consegue a arma de girar e aponta para ele, repetindo mais uma vez que não matou a mulher. Eu não matei minha mulher! Eu não me importo. Então na cena seguinte, cheia de clímax, onde parecia que o doutor ia se entregar, ele arrisca um salto insano, que se não fosse pelo boneco cenográfico caindo, ficaria perfeito. Depois dessa fuga, discretamente o filme nos avisa que passou 1 ano da fuga do trem e mostra que Kimball parou de fugir e começou a caçar. De cabelo tingido, agora tenta contato com seus antigos amigos para conseguir um ponto de partida, estando na cidade de Chicago. Smart. Desgraçado, ele voltou pra cá. Aqui reaparece o Dr. Nichols, um amigo pessoal de Richard, também médico e figura importante para a história. Kimball intercepta e pede dinheiro ao amigo, que entrega tudo que tem e oferece ajuda, o que faz com que Kimball recuse. Vemos também como a investigação da polícia simples de Chicago é falha e como gerais e seu gabinete são mais preparados. Matou por dinheiro. Como matou por dinheiro? Ele é um médico e já está rico. Ela era mais rica. Tá brincando comigo, pegadinho? Não tô brincando. É só isso a ficha do Departamento de Polícia de Chicago? Kimball vai ao Hospital Cook para conseguir mais informações sobre a ala protética, para dar início a sua investigação. Mas vendo que sem o disfarce seria pego rapidamente, Kimball consegue um uniforme de zelador para conseguir acesso aos arquivos mais facilmente. De acordo com a polícia, não havia nenhum sinal de arrombamento na casa, ainda que Shepard tenha de fato sofrido ferimentos graves, incluindo uma vértebra do pescoço fraturada. A ideia que um homem atlético de 1,83 de altura tivesse sido nocauteado 2 vezes pelo atacante parecia difícil de engolir. Havia muitos outros elementos suspeitos. A incapacidade de Shepard de explicar os lapsos de 2 horas entre a morte de Marilyn e seu telefonema para Spencer, seu amigo prefeito, o inexplicável desaparecimento da camiseta que estava usando quando adormeceu no sofá no andar de baixo, o fato de o cachorro da família não ter latido e que o filho do casal, de alguma maneira, tivesse dormido durante o assassinato brutal da mãe e a suposta briga com o invasor de cabelo armado. Embora Shepard tenha se mantido resoluto a negar sua culpa, sua causa não foi ajudada em nada por uma aparente relutância em cooperar com a polícia, se negando a fazer testes do polígrafo e de imediato contratando um conhecido advogado de defesa criminal. Uma jovem chamada Susan Hayes se apresentou à polícia e confessou que ela e o Dr. Shepard estiveram tendo uma relação extraconjugal, transformando em poucos dias o caso em um circo midiático, com jornais de Cleveland acusando abertamente Shepard de assassinato e exigindo sua prisão. Com a população já inflamada, convencida de sua culpa, Shepard foi levado sob custódia e no dia 30 de julho de 1954. O resultado do julgamento, que começou em outono, foi uma conclusão óbvia. No dia 21 de dezembro, depois de 6 semanas de testemunhos, o júri entregou um veredito de culpado de homicídio doloso simples. Shepard recebeu uma sentença de prisão perpétua por um juiz que, mesmo antes dos procedimentos legais terem começado, supostamente disse a um colunista da agência de notícias nacional que Shepard era culpado para diabo. Enquanto Sam mofava na penitenciária de Ohio, sua família seguia lutando para provar sua inocência. Em 1961, contrataram Bailey, na época um advogado jovem e ambicioso, determinado a ganhar fama nacional. Em abril de 63, ele enviou uma petição para o Tribunal Federal argumentando que uma cobertura desenfreada do caso tinha feito com que fosse impossível que Shepard tivesse julgamento justo. No verão seguinte, em uma reviravolta surpreendente, Shepard foi libertado da prisão pelo juiz distrital John Wayman, que concordou que os direitos constitucionais de Shepard tinham sido violados pelo comportamento irresponsável da imprensa, que tinha transformado o julgamento em uma zombaria da justiça. 2 anos depois, já em 76, a Suprema Corte dos Estados Unidos apoiou a decisão do juiz Wayman, declarando que a publicidade massiva, dominante e prejudicial focada na acusação do requerente o impediu de receber um julgamento justo, coerente com a cláusula do devido processo legal da 14ª emenda. Naquele outono, novembro de 76, o estado de Ohio julgou Shepard outra vez. 12 anos havia se passado desde sua primeira condenação, e dessa vez as circunstâncias eram bastante diferentes. Em primeiro lugar, ele estava sendo representado por um dos advogados de defesa mais vivazes e hábeis da época, que além de suas proezas legais, Bailey era um mestre de relações públicas e tinha conseguido gerar uma considerável compaixão por seu cliente por meio da imprensa. Outro ponto, talvez tão importante quanto, foi a enorme popularidade do renomado drama que passava na época na TV em horário nobre, O Fugitivo. A série arrecatou uma profunda compaixão e identificação que o público estadunidense sentiu pelo herói, Dr. Richard Kimball, que inevitavelmente se estendeu à sua inspiração da vida real, Dr. Sam Shepard. No dia 16 de novembro de 76,
O júri entregou um veredito de inocência a Shepard, que o fez um homem livre, e o advogado Bailey uma reputação consagrada. Mas o pesadelo estava longe de chegar ao fim. Já com o uniforme e uma casa porão alugada para conduzir sua investigação, Kimball consegue acesso ao escritório da ala protética, onde consegue pesquisar de forma mais detalhada pelo culpado. Mais uma batida na casa que Kimball alugou apreendeu um jovem criminoso que acaba por revelar a localização do doutor para a polícia. É melhor ser honesto comigo, garoto. Está querendo dizer que esse é o homem que mora no porão da sua casa? É, foi o que eu disse. Que logo chega a gerar, fazendo assim o detetive ir ao local. Enquanto isso, no hospital, Kimball, ainda disfarçado como zelador, se depara com um garoto paciente machucado. Identifica que ele estava com o diagnóstico errado dado pelos médicos que estavam em uma correria. Como Kimball estava por perto, uma médica interpretada por Julianne Moore, um papel meio cortado por conta do diretor, pede a Kimball para levar o garoto à sala de observação 2. Depois de uma rápida checagem, o doutor constata que o garoto estava com um problema mais sério, o encaminhando diretamente para a cirurgia, contrariando a indicação da médica. Infelizmente, a mesma vai ao andar de observação e vê que ele não estava por lá, desconfiando assim de Kimball, onde infelizmente pega a farsa, fazendo Kimball fugir imediatamente. Depois de que Gerard chega ao hospital, enquanto interroga a médica, descobre mais uma vez que Kimball salvou o dia, onde ele parece tentar não se convencer de que Kimball é uma boa pessoa. Tá. Como vai o garoto? Foi salvo por ele. Até ver que estava perto da ala protética do hospital, percebendo porque o doutor estava naquele local. Com os nomes das pessoas retiradas de um computador da ala protética, Kimball segue para ligar as pessoas de sua lista, até chegar em um suspeito que estava preso por roubo à mão armada. Richard então vai até a prisão municipal de Chicago para conseguir uma entrevista com o suspeito. Por sorte, ou azar, Gerard também vai ao encontro do criminoso sobre a alcunha de Driscoll. Porém, ao ver o criminoso, Kimball percebe ao ver sua prótese que ele não era o cara que estava atrás. Infelizmente, um dos guardas o reconhece e em mais um momento de tensão, Gerard vê Kimball e ao chamar seu nome inicia outra perseguição. Richard! Por um triz, novamente, o doutor consegue fugir e se misturar na multidão que estava em um festival irlandês. Tomando sua busca, agora por último nome, Kimball consegue o endereço de Frederick Sykes, um ex-policial. Ao invadir sua casa, consegue informações também importantes sobre seu incriminamento e assassinato de sua esposa. Kimball consegue próteses, fotos e arquivos onde ele consegue ver lentes. O supervisor da Devlin McGregor, um dos homens que Richard conheceu na festa beneficente, junto a Sykes, percebendo assim o envolvimento deles. Somos apresentados a droga Provazic, uma droga experimental que no momento atacava o fígado e causava sangramento eterno. Tal droga que Kimball constantemente negava e se opunha aos testes, percebendo assim uma causa provável para sua prisão. Tomou a droga milagrosa? Tomou sim, um teste do RDU-90, Provazic. A droga do futuro. Limpa essas artérias, limpa. Vai tirar o emprego da gente. Ele liga para Gerard da casa de Sykes para fazer com que rastreasse a residência dele. Durante uma conversa rápida, Kimball deixa pistas para trás do que fará e conta com Gerard para seguir seus passos. Você não matou sua mulher? E você lembra do que me disse? Só me lembro que você apontou para mim a minha arma. Você disse, eu não me importo. Tá. Richard, isso mesmo, eu não me importo. Eu estou querendo resolver um quebra-cabeças. Bom, eu estou tentando resolver um. 5 segundos para localizar. E achei uma peça enorme. Richard! Richard! Junto a Richard, descobrimos que Lentz está morto, uma chamada com o Dr. Nichols, onde o doutor explica tudo o que aconteceu. Nichols pergunta se ele pode provar que a droga era mortal e ele confirma. Gerard encontra também Nichols e interroga, perguntando se conhecia Lentz, que o mesmo nega. Kimball consegue uma amostra de um fígado afetado pelo Provazic e vai até uma amiga patologista que consegue analisar a amostra. Consegue ver que ela estava adulterada, mostrando que era de fígados saudáveis e ainda por cima todas as amostras que deveriam ser de fígados diferentes, na verdade eram todas do mesmo fígado. Kimball descobre toda a farsa de Lentz, onde o mesmo sendo supervisor e detentor da patente do Provazic adulterava os relatórios de Kimball para relatórios passivos da droga, enviando amostras falsas, descartando as verdadeiras de Kimball, que se fosse à tona, acabaria com a empresa. Porém, Richard consegue ver que todas as amostras foram assassinadas no dia de sua morte, não por Lentz, mas por alguém que Kimball conhece, e conhece muito bem. Lentz morreu em 21 de agosto. É?
Metade das amostras aprovadas foram assinadas no dia em que ele morreu. Jura? Alguém mais deve estar manipulando isso. Alguém que tem acesso. Obrigado, Cat. Aonde vai? Ver um amigo. A vida torturante de Shepard, contudo, não tinha de fato chegado ao fim. Aqui a história da série, quanto o filme, já diferente do caso real, seguiu por um caminho sombrio. Readmitido à prática de medicina, Shepard foi processado por erro médico depois da morte de um de seus pacientes. Voltando-se ao consumo de álcool e drogas, em 68 a mulher com quem tinha se casado na prisão se divorciou dele, alegando que ele tinha roubado o dinheiro dela, ameaçado sua vida e arremessado garrafas contra ela. Shepard, de todas as coisas imagináveis que você possa pensar, se tornou um lutador profissional de uma era pré-WWE, quando uma atmosfera de show de horrores e profundo desacreditamento pairavam sobre o esporte. Em abril de 70, Shepard foi encontrado morto por insuficiência hepática com apenas 46 anos. Nos anos seguintes, o caso voltou às notícias graças aos esforços infatigáveis de seu filho Samuel, já adulto, para estabelecer além de qualquer dúvida remanescente que seu pai era inocente do assassinato e que o invasor de cabelo armado de fato existia. Com exames modernos de DNA, que não existia na época do homicídio, os especialistas provaram que a trilha de sangue que levava ao quarto do porão da casa dos Shepards pertencia a uma terceira pessoa. Também surgiram provas de que, ao contrário das alegações iniciais da polícia, a fechadura da porta do porão tinha de fato sido manipulada. O culpado foi o lavador de janela dos Shepards, um homem chamado Richard Eberlin, que foi parar na prisão depois de ser condenado por espancar uma idosa até a morte em um esquema para herdar seus bens. Eberlin, que já estava familiarizado com a residência dos Shepards, se encaixava na descrição geral do invasor de cabelo armado, foi preso em 59 com um anel de diamantes que posteriormente foi ligado a Marilyn, dando motivo e oportunidade para o crime. Sykes encontra Kimball mais uma vez, determinado desta vez a matar o Dr. como queima de arquivos. Gerard e sua equipe conseguem desvendar o quebra-cabeça, conseguindo descobrir que houve uma chamada do carro de Kimball da noite do assassinato para Sykes, tal carro que estava com o Dr. Nichols. Cheyuma. O Kimball ligou para o Sykes. Chame o Sykes aqui agora. Na noite em que a mulher dele morreu, às 7h30, do telefone do carro dele. Sykes consegue pegar o Kimball no metrô de Chicago, mas durante a luta, mata um policial, tal crime que recai sobre a ficha do doutor pela polícia de Chicago, que agora quer pegar o doutor mais do que nunca. Perdeu sua estação. Kimball segue para onde Nichols daria uma palestra em prol do Provazic para conseguir enfrentá-lo. Durante o anúncio do doutor, descobrimos que o Dr. Nichols era um diretor da Devlin McGregor e queria mais do que tudo de Kimball preso para que sua droga fosse provada. Gerard, já sabendo de tudo, corre ao reencontro de Richard, que no momento está apresentando os crimes de Nichols durante seu discurso. Vamos ficar calmos. Depois do Lentz morrer, você foi o único que teve acesso. Trocou as amostras e os relatórios da patologia. Matou o Lentz também. Hã? Não matou? Ele falsificou a pesquisa. Pro RD190 poder ser aprovado e Devlin McGregor fazer o Provazic. Kimball e Nichols se envolvem em uma briga no terraço, onde a polícia tenta matar o doutor cegamente. A luta entre os dois segue para a lavanderia, onde Gerard e Cosmo também se envolvem. Nichols consegue uma arma ao desacordar Cosmo. Gerard avisa que sabe de tudo sobre Nichols, Sykes e que era inocente. Richard, ele pegou o seu carro emprestado na noite em que sua mulher foi morta. Ele tinha chaves. A entrada não foi forçada, Richard. Ele ligou para o Sykes do seu carro, Richard.
Nichols tenta matar Gerard também, mas Richard o salva, concluindo assim sua investigação a inocentar Richard de prender Nichols. Sykes é preso também, e Richard Kimball é levado por Gerard para sua esperada liberdade. Dois anos depois, ainda ter terminado de limpar o nome do pai, Samuel Reese Shepard abriu um processo civil contra o estado de Ohio por encarceramento errôneo. Depois de um julgamento de 8 semanas, o júri não chegou a um veredito favorável, declarando que a promotoria tinha fracassado em provar que o Dr. Sam Shepard era inocente de assassinato da esposa.